Pronto. Então, Bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu sallam ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Boa noite a todos. Vocês estão todos bem? Muito bem, obrigada. Boa noite a todos. E bom, alguém daqui não estava na aula passada? Aí eu faço um resumo rapidinho. Tá. Então, aqui a gente está nesse versículo de Surat An-Nisa, né, que é o capítulo 4, versículo 17, né, do Alcorão. Eu vou ler o versículo rapidinho e vou resumir o que a gente falou semana passada, porque a gente fez a interpretação apenas da metade e vamos continuar agora a outra metade. Então, fala aqui, Bismillahirrahmanirrahim. A absolvição de Deus recai tão somente sobre aqueles que cometem o mal por ignorância e logo se arrependem. A esses, Deus absolve, porque é sapiente e prudentíssimo. Então, a gente viu aqui na primeira parte, quando fala que a absolvição de Deus recai tão somente sobre aqueles, isso quer dizer que é condicional, o arrependimento é condicional. A condição do arrependimento é a absolvição de Deus. Então, falamos na aula passada quais eram as condições, né, dessa absolvição de Deus. E vimos aqui que algumas condições, né, do arrependimento é a intenção sincera e pura de se arrepender apenas para agradar a Deus, né? Reconhecendo, né, o poder dele de perdoar, reconhecer a sua unicidade e também tem que ter força de vontade, né, para largar os pecados, erros e não repetir eles. E também, em outro versículo também, que fala sobre isso, né, no Surat Al-Ma'idah, que é o capítulo 5, versículo 29, fala aquele que, depois de sua iniquidade, se arrepender e se emendar, saiba que Deus o absolverá. Então, quer dizer aqui, tem que, além de se arrepender, tem que se emendar. Se emendar quer dizer corrigir sua vida. Então, você não apenas se arrepende, tem que se arrepender e tentar seguir a retidão. E além de você também corrigir sua vida, tem que também dedicar sua vida para ajudar outras pessoas. Quando você vê outras pessoas que estão fazendo coisa errada, você ajuda elas a largar o erro que elas estão fazendo. E não se tornar um arrogante, não se tornar egoísta, buscar apenas o que é bom para você. Então, você tem que começar a ajudar outras pessoas também a conseguirem corrigir sua vida também. Então, e aqui também, Surat Al-An'am, que é o capítulo 6, o versículo 54, fala: Vosso Senhor impôs a si mesmo a clemência, a fim de que aqueles dentre vós que por ignorância cometerem uma falta e logo se arrependerem e se encaminharem, venha a saber que ele é indulgente, misericordiosíssimo. Então, aqui também, mais uma vez, colocou a condição, né, nesse outro versículo, que é a ignorância. Né? Então, a condição de ser absolvido é a ignorância e também se encaminhar. Então, ele automaticamente linka, né, coloca esse vínculo, vincula, né, a ignorância do cometer o erro com se encaminhar. Então, depois que você se esclarece, você já tem mais consciência, sabe que isso é errado, então, além de você se arrepender e você entender que isso é errado, então tem que se encaminhar. E se encaminhar como? Se encaminhar, você não pode se encaminhar e manter as mesmas atitudes passadas, as ações antigas. Então, se encaminhar quer dizer mudar de amizade, encaminhar quer dizer mudar de jeito, mudar seu estilo de vida, andar com as pessoas corretas e mudar sua rotina e manter essa retidão, não apenas uma vez e depois você esquece e, e, e depois volta para fazer a mesma coisa de novo. Então, tem que persistir em fazer as coisas de uma forma correta. E outra condição também do arrependimento é uma lamentação. Você tem que lamentar, você tem que se sentir culpado realmente por dentro, saber que isso te atingiu de alguma forma, porque você cometeu um pecado, mas
sem dar valor, assim, tipo, tudo bem, é só um pecado, pedi perdão, Deus me perdoou, mas por dentro, assim, no coração, você não lamentou, não sentiu que realmente isso doeu dentro de você, isso é um sinal de que você está afastado de Deus. E a gente falou também sobre essa interpretação da primeira parte, né, do versículo, sobre quando fala ignorância. O que quer dizer a pessoa cometer um erro na ignorância? Então, ignorância, em geral, ela é a ausência de luz e guiamento, né? Porque porque não é só você ignorar que isso é errado. Muitas vezes a gente sabe que é errado e mesmo assim comete um erro. Então, nesse caso, é, a ignorância quer dizer que naquele momento que você cometeu aquele erro, a gente estava mergulhado no ego, mergulhado é, nos erros e não está sentindo realmente, né, que Deus está presente com a gente naquele momento. Então, a ausência da luz, né, da presença, da lembrança de Deus naquele momento, essa é a ignorância. Porque ignorar que isso é errado, isso é quase impossível, né? Por instinto, né? O ser humano já sabe, né? Qualquer pessoa que tem um mínimo de consciência e mínimo de lucidez sabe o que é certo e o que é errado, independentemente da religião, da crença, né? Isso aqui faz parte, né, do nosso instinto que Deus nos colocou. Então, quando a gente fala da ignorância, também, às vezes, é ignorar as consequências, né? Muitas vezes a gente sabe que isso é errado, mas a gente não tem força para resistir, às vezes. E muitas vezes a gente simplesmente não sabe as consequências, sabe que é errado, mas não entende as consequências, né? Mas o Alcorão avisou a gente que tudo que a gente faz vai ter consequências, né? Então, o que você faz de positivo tem consequência positiva, o que você faz de negativo tem consequência negativa, né? Então, resumindo aqui, a ignorância, então, são três tipos. Ignorar que isso é pecado, o que é muito raro, né? Porque a maioria das pessoas sabem o que é errado, sabe o que é certo. Segundo tipo, ignorar as consequências. E o terceiro tipo de ignorância, que, né, da interpretação da palavra ignorância, que pode significar nesse versículo, é ignorar como vai sofrer as consequências, porque muita gente faz algo errado e sabe que pode ter consequências, mas muitas vezes a pessoa não paga na hora. Então, às vezes, Deus adia para depois, e um dia no futuro pode pagar por isso, pode pagar na outra vida também, pode pagar no dia do juízo final. Então, a pessoa, como não enxerga, né, essa consequência negativa naquele momento, então, às vezes, a pessoa acaba relaxando e achando que não vai ter isso. Então, tudo isso é um estado de ignorância, né? Por isso que fala aqui que todo mundo que comete pecado, né, como os sahabas, companheiros do profeta explicavam isso, que todas as pessoas que cometem qualquer tipo de erro, pecado, crime, o assassino, o adultério, o roubo, é tudo com estado de ignorância. É impossível uma pessoa com estado de luz, estado de crença, estado de iluminação, conseguir fazer uma coisa errada. Quer dizer que naquele momento estava num estado de ignorância. Não quer dizer que essa ignorância é um estado contínuo, né? Porque às vezes é um momento de fraqueza. Então é impossível uma pessoa que não esteja num estado de ignorância conseguir cometer o erro. Então agora a gente continua um versículo aqui para interpretar outra parte. Quem quiser depois tem a gravação da aula passada, tem no YouTube. Então, se a pessoa quiser realmente ver com detalhes tudo que falamos na aula passada, consegue voltar, né, para a aula que já está gravada no YouTube. Então, a gente volta no versículo aqui que a gente estava interpretando. A absolvição de Deus recai tão somente sobre aqueles que cometem o mal por ignorância. Então, a gente parou aqui. Então, a gente vai continuar agora. O versículo. O versículo continua então, aqueles cometem um mal por ignorância e logo se arrependem, né? Então, o que isso quer dizer? A gente vai falar sobre essa parte. O que significa e logo se arrependem? Logo quer dizer na hora, rápido, na hora, não deixar para depois, né? Não deixar acumular os erros, porque depois fica difícil. Quando você comete um erro e corrige na hora, é fácil. Quando você comete um erro, fala, depois eu vou corrigir, depois eu vou corrigir, aí vai acumulando vários erros, depois fica uma bagunça e não consegue mais dar conta de corrigir tanto erro. Então, logo se arrepende significa que tem que se arrepender logo em seguida, depois de cometer qualquer erro. Seja um erro, seja um crime, seja um pecado, né?
O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: tende devoção e temor a Deus, onde quer que estejas. E depois de haverdes cometido uma falta, apressai-vos em contrabalançá-la com um bom ato, pois este a expiará, quer dizer, apagará. Além disso, convivei bondosamente com as pessoas, né? Então, ele relacionou também com boa convivência com as pessoas com arrependimento, porque não adianta se arrepender e não ter um bom caráter e tratar mal as pessoas, né? Então, a bondade, ela também é uma das condições do arrependimento. O caráter geral bondoso do muçulmano também permite, né, esse arrependimento. E a gente sabe, né, no Alcorão disse que cada pessoa tem dois anjos que acompanham ela o tempo todo, né? Um anjo que anota, né, suas boas ações, o outro anjo que anota suas más ações. E esses anjos, como se fosse escrevem um relatório, né? E esses relatórios são elevados para Deus de uma forma contínua, todos os dias, né? São levados a Deus duas vezes, no horário, né, da alvorada de manhã e também no final do dia, que é no horário do nascer do sol. Então, cada dia, tudo que você faz à noite, ele é registrado somente no final da noite, né, na parte de manhã. E tudo que você comete durante o dia, ele é registrado e elevado, né, para Deus no final do dia. Então, você tem o dia todo para você conseguir corrigir, né, suas atitudes. Não deixa, né, o erro de dia virar para a noite, não deixa o erro da noite, né, ultrapassar e continuar pro próximo dia. Agora, o anjo da direita, ele sempre anota as boas ações, né? E o anjo da esquerda sempre anota as más ações. Agora, as boas ações, que o anjo da direita é responsável de anotar, elas sempre são registradas imediatamente. Então, qualquer coisa que você fizer, que seja uma coisa boa, seja um sorriso, seja uma caridade, seja uma oração, seja um pensamento positivo, seja um bom desejo, qualquer coisa boa que você faz, automaticamente é registrado na hora e não tem mais como apagar, né? E a gente sabe que cada coisa boa que você faz, ela apaga outras coisas erradas, né? E outros pecados, né? Uma vez, meu sheik, ele me deu um exemplo, né? Que a força da luz, né? A força de coisa boa, ela é muito mais forte que a força da escuridão, né? Da força dos pecados, né? Porque o Alcorão e o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que cada a boa ação, ela apaga 10 pecados, apaga 10 más ações, né? E ele deu o exemplo da luz. Às vezes está num quarto muito escuro, quarto muito enorme, grande, você acende uma vela bem pequenininha, assim, desse tamanho, ela consegue acabar com a escuridão no quarto inteiro, né? Então, a força da luz, mesmo que é pequena, ela consegue derrubar muita escuridão, né? E o anjo da esquerda, ele anota as más ações. Só que, por misericórdia de Deus, Deus deu ordem para os anjos não registrar as más ações imediatamente, né? O anjo da direita, ele que comanda o anjo da esquerda. O anjo da direita, ele que dá ordem para o anjo da esquerda não permitir anotar tudo que você faz de errado na hora, porque você tem um tempo para corrigir. E segundo o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que esse anjo, ele espera 6 horas. 6 horas para anotar seu pecado, registrar seu pecado. Então, qualquer coisa que você cometer, antes de ser registrado como pecado, como erro que você cometeu, e antes de você começar a ter essas consequências do que você fez, você tem um prazo de 6 horas. Se até 6 horas você corrigiu, então automaticamente nem registrado, não precisa nem ser registrado. Então não tem o que apagar ainda nem registrado ele foi. Mas caso você não corrigiu nas próximas 6 horas, aí nesse caso ele é registrado. E isso aqui traz a importância de se arrepender de uma forma imediata, né? E arrependimento ele em forma de
às vezes no coração, uma lamentação, ou também em forma de correção. A gente vai ver isso mais para frente, porque às vezes você xingou uma pessoa e fala, Deus, me arrependo, né? Mas você não tem que se arrepender nesse caso. O arrependimento tem que ser uma ação corretiva, que você tem que ir lá naquela pessoa, pedir perdão, corrigir, né, seu relacionamento com aquela pessoa, você roubou, devolve o que roubou. Então não adianta você se arrepender a Deus. Então arrependimento pode ser com palavras, pode ser com o coração e também tem que ser com as ações também, né? Tem que corrigir o que você fez de errado, né? Aqui, por exemplo, tem um hadith, né, um ditado do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que disse: Deus Todo-Poderoso aceitará o arrependimento do seu servo se este não se encontrar nos últimos alentos da sua vida. Então, quer dizer que enquanto uma pessoa estiver respirando, até a última respiração, o arrependimento é aceito. Então, nunca é tarde para se arrepender. Nunca fala, nossa, isso aqui já passou muito tempo, não tenho o que fazer. Porque tudo que você fez na vida, você tem que se arrepender. Você não pode morrer e deixar alguma coisa em aberto. Uma pessoa que brigou 5 anos atrás, você xingou, procura aquela pessoa, corrige, porque o arrependimento não é só com Deus. O arrependimento, como a gente já disse, é corrigir a tudo com essa pessoa. Uma pessoa que você ficou devendo dinheiro, pegou um relógio emprestado, pegou uma coisa simples, pode ser de sem valor, né? Pode ser uma coisa com valor muito significativo. 10 anos atrás, tem que devolver. Mas eu não tenho mais contato com essa pessoa, não sei como encontrar ela. Dá um jeito, você busca, né? Porque não tem uma dívida que é perdoada. Dívida não se perdoa. Você não sabe se essa pessoa perdoa a sua dívida ou não. Então você tem que correr atrás. Mas não consegui achar essa pessoa, não consegui achar aquela pessoa que eu bati 5 anos atrás, aquela pessoa que eu xinguei. Às vezes você está no trânsito, você xinga uma pessoa, às vezes está andando na rua, vê um mendigo, você no coração acaba desprezando, né? Por exemplo, a situação de uma pessoa por causa disso. Isso tudo é algo que você tem que se arrepender, né? Os grandes mestres, né, tipo, na religião, falam que a gente tem que se arrepender até por falta de agradecimento. Então, cada coisa, por exemplo, dádiva que Deus te deu, comida que você comeu, não agradeceu na hora, isso é um pecado, você tem que se arrepender por ele. Então, quantos momentos de ignorância, de falta de consciência, de falta de lembrança de Deus, e a gente passa apenas pensando no nosso ego. Nossa, tipo, a gente se alimentou, a gente está bem, mas a gente não agradece também pelas dádivas que a gente tem. Então, a gente tem que se arrepender por isso. Então, quando a gente, se o próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que era já em um estado de perfeição completo, né, e já tinha o paraíso garantido, ele se arrependia, pedia perdão, implorava perdão de Deus, mas que 70 vezes por dia, conforme, né, os ditados dos companheiros, da esposa, da família. Então, se ele se arrependia 70 vezes, por quê? Porque muitas vezes a gente, sem querer, acaba passando um momento de ingratidão, um momento da gente não dar valor para alguma bênção, alguma dádiva. Então, só para vocês verem, tudo é motivo de arrependimento. Então, esse estado de lamentação, de sempre sentir que a gente está faltando, que a gente está falhando, tem que ser contínuo. Então, a gente está falando aqui, é claro, nas pessoas que já têm um estado de consciência um pouco mais elevado, pessoas que na vida são corretas, pessoas que não cometem, tipo, pecados assim, tipo, claros, né? Isso aqui é um tipo de pecado oculto, né? São pessoas já de bom caráter, pessoas que nunca vão xingar ninguém, nunca vão desprezar ninguém, pessoas que nunca vão roubar ninguém, né? Porque o pecado não é só isso. Então, isso aqui é para os dois níveis de pessoas. Pessoas que, na vida real, assim, no mundo material físico, não conseguem se conter, ainda são submissos para seus desejos e não controlam sua raiva, não controlam suas vontades e cometem pecados. E também as pessoas que já passaram dessa fase, já se elevaram dessa fase, que eles já se arrependem em um nível um pouco mais elevado, né? Que o arrependimento até dos pensamentos, até por falta de não é se arrepende de não fazer coisa errada, se arrepende por não ter feito talvez coisas certas, se arrepende por ter feito pouco talvez. Talvez a pessoa para na rua, né, e vê uma pessoa num estado de necessidade, e eu tenho condição para ajudar. Aí dei talvez R$ 5 para essa pessoa, só que eu tenho capacidade de dar mais. Eu sei que aquela pessoa realmente talvez está precisando daquilo. Eu só dei 5, então a pessoa se arrepende, pede perdão para Deus, porque naquele momento não pensou em dar mais. Então, só para vocês verem. Então, arrependimento, ele sempre tem que ser contínuo, né? Não é apenas de coisa errada que a gente percebe, né?
no dia a dia. Então, esse arrependimento, a gente tem a chance de se arrepender até o último momento, né, da nossa vida, né? Em árabe, chama disso de al-gharghara, que quando já assim, a vida já está saindo, né, o espírito já está saindo do corpo e chega até aqui, o pescoço, né, quase já desvinculando já do corpo. Então, até a última respiração, a gente tem essa chance de se arrepender. Outro significado aqui da palavra, logo se arrepende, né? Porque a gente sabe que o Alcorão ele é aberto a muitas interpretações. Cada sábio, cada né, cientista interpreta de uma forma diferente e às vezes acaba se complementando, né? Então esse aqui é o primeiro significado, né? Por que que tem que logo se arrepender? Logo se arrependem também pode significar que tem que se arrepender logo antes que esses pecados se acumulam, né? Porque quando o pecado começa a acumular e se torna um vício, fica muito difícil depois de abandonar, né? A gente já falou, né, umas aulas atrás, por exemplo, quando a gente teve aula de adultério. Então, você, por exemplo, andou na rua, viu uma pessoa, aí você olhou. Primeiro olhar não é um erro, porque sem querer bateu de olho e olhou. Agora você seguiu com o olhar, ficou seguindo, depois você ficou pensando naquela pessoa, depois você começou, né, deixar aquela pessoa mexer com suas emoções. Então, isso aqui já se tornou pecado. Por quê? Porque tudo que leva para o pecado, isso é uma das regras da jurisprudência, né, islâmica. Tudo que leva para o pecado é pecado, que a gente chama isso do caminho, né, o caminho do pecado. Então, tudo que me permite, por exemplo, cometer um pecado, já é um pecado, né, e eu vou pagar por ele. Eu sei que essas pessoas são ruins, usam droga, pessoas que são alcoólatras, pessoas que ladrão, pessoas que são bandidas. Aí vou andar com elas, vou fazer amizade com elas. Aí depois falar, não vou me atingir com isso, isso não vai dar em nada. Vai dar sim. Porque se você está andando com esse tipo de pessoas, é um caminho para você também acabar seguindo em algum momento. E a gente vai ver isso aqui, né? O arrependimento é sempre relacionado com a boa escolha das amizades. Não adianta nunca você se arrepender, sempre andar com as pessoas erradas que não te ajudam, né, a mudar de vida também. Então, cada vez que você acumula mais pecados, fica mais difícil de levar a eles. Por quê? Porque o pecado, conforme um hadith também, um ditado do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele é como se fosse um ponto preto no coração. Ele é uma mancha preta no coração, como se fosse uma mancha de ferrugem, como se fosse uma parte do coração que fica enferrujada, né? Fica tóxica, fica enferrujada, uma mancha preta, né? Então, cada vez que você se arrepende, essa mancha automaticamente ela é limpa, é purificada. Agora você deixa acumular e fica uma mancha, depois com outra mancha, depois com outra mancha, então acaba fazendo o quê? Acaba essas manchas cobrindo o coração, e quando cobre o coração por inteiro, então essa fonte da luz que você tem, aí ela fica enterrada, não tem mais um lugar, sabe? Quando, por exemplo, você tem uma lâmpada, aí você pinta ela, né? Coloca uma mancha nela, ou pinta ela, coloca um adesivo nela, vai escondendo, escondendo, escondendo. Só que às vezes tem um pedacinho assim que ainda está aberto, que consegue emitir um pouco de luz ainda, que você consegue conectar com algo superior, com sua consciência superior, consegue te lembrar de Deus, né? Então agora você completa ela, fecha ela por completo, aí não tem mais luz. Aí para você tirar aquela luz de lá de dentro, aí fica mais difícil. Então não pode permitir chegar a esse estado, né? E isso aqui no próprio Alcorão, né? No capítulo 83, que é Surat Al-Mutaffifin, o versículo 14, Deus chama essas pessoas, fala em seus corações a ignomínia, né? Pelo que cometeram, né? Quer dizer, tipo, a escuridão, a ignorância, né? Porque acaba, né, endurecendo o coração. Então, também, um outro ditado do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que o Satanás disse a Deus: Eu juro por Sua Majestade que nunca vou parar de tentar os filhos de Adão enquanto estiverem vivos. Então, Deus respondeu para ele: E eu também juro por Minha Majestade que sempre perdoarei eles e perdoarei tudo enquanto eles me pedem perdão. Então, a gente pode ser tentado às vezes, pode ser levado para algum momento de ignorância. Isso é normal, é humano. Mas o que não é normal, a gente parar de lamentar
achar que esses erros são normais e não corrigir. Porque enquanto a gente está se esforçando e corrigindo, e lutando, né, então a gente está sendo perdoado, né? Então, a gente nunca pode se desesperar, né? No próprio Alcorão também disse que a gente não pode se desesperar da misericórdia de Deus. Então, porque isso é falta de fé. Isso aqui, quando você se desespera também da misericórdia de Deus, eu acho que você não vai ser perdoado por algo, isso aqui entra um assunto até de aquida, né? Que é um assunto de religião, assunto de din, assunto de doutrina, assunto doutrinário já, que você está negando, né, que Deus é capaz de perdoar. Se o próprio Deus prometeu perdoar todos os pecados e você por dentro fica preocupado, nossa, será que não vou ser perdoado? Então isso aqui você já acabou com sua fé totalmente, você não tem fé mais, né? E outra coisa, o profeta também, sallallahu alaihi wasallam, disse que a voz mais amável para Deus é a voz daquele que comete um pecado e depois ele suplica a Deus, chama ele, falando tipo, meu Senhor, me perdoa, né? Pede perdão, implora pelo perdão. Então a voz de um pecador implorando perdão, segundo o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, é a voz mais amável para Deus. Então Deus, né, sabe que a gente é errante, ele nos criou errantes, né? Mas ele nos criou, né? Essa capacidade de corrigir. Então, outro significado também, que outra interpretação, né, do que quer dizer, né, logo se arrepende, logo quer dizer antes de morrer, porque a gente não sabe que dia vai morrer. Então, por que você tem que se arrepender logo? Alguma coisa que garante que você não vai morrer hoje, vai morrer amanhã? Ninguém sabe que dia vai morrer, que hora vai morrer, como vai morrer, né? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que um dos sinais também do fim do mundo é o aumento da morte surpresa. Tipo, a pessoa às vezes está no nada e morre de surpresa. Morre, você pode morrer. O que é morte surpresa? Morte surpresa é aquela morte que você não se prepara por ela. Aquela morte que não é uma doença que você fica mesmo na cama e acaba morrendo, não é morte de velhice. Aquela morte por um tiro, atropelado por um carro, aquela morte por um infarto, um derrame. Então é uma morte, você não está preparado. E muitos jovens, isso acontece com uma pessoa jovem, né? Não tem data para isso. Tem gente que, né, tem um derrame e morre com 25 anos de idade, às vezes. Então você nunca se garante, né? Então a vida é muito curta, né? Então a gente sempre tem que estar preparado para a morte em qualquer momento. Então, como é que você vai se preparar para a morte sabendo que tem alguma coisa errada que ainda não está bem resolvida? Tem algum assunto mal resolvido? Você não pode deixar nada mal resolvido, né? Você não sabe que hora você vai morrer. Você não pode morrer devendo, nem para as pessoas, nem para Deus, né? Porque, como a gente disse, os erros são com Deus, e tem erros que são com as pessoas que você tem que corrigir, né? Isso aqui, né, é confirmado no Alcorão, né? No Surat Luqman, que é o capítulo 31, o versículo 34, fala, em verdade, Deus possui o conhecimento da hora, né? Faz descer a chuva e conhece o que encerram os ventres maternos. Nenhum ser sabe o que ganhará amanhã, tampouco nenhum saberá em que terra morrerá, porque só Deus é o sapiente inteiradíssimo. Né? Então a gente nunca sabe que horas vai morrer. Né? Então uma pessoa inteligente, que já tem um menor nível, né, de consciência, um pouco mais elevada, então já se arrepende logo. Né? Já se arrepende logo, corrige logo, não guarda rancor. Você brigou com uma pessoa, não importa quem está certo, quem está errado, pede desculpa, corrige, tenta fazer as pazes, mantenha o coração limpo, seja bondoso com todo mundo, não guarda nada, não tem nada que vale a pena, né? Porque você não sabe que dia você vai morrer, você não quer morrer, né, com o coração carregado, pesado, né? Isso aqui, né, acaba afetando, né? É, E aqui também, né, no Alcorão, vou trazer outro versículo também do capítulo 11, né, Surat Hud, o versículo 114, né, o capítulo 11, versículo 114, que fala, e observa a oração em ambas as extremidades do dia, e em certas horas da noite, porque as boas ações anulam as más.
Nisto, a mensagem para os que recordam. Recordam quer dizer recorda Deus, uma pessoa que sempre tem Deus, né, recordando Deus em sua mente. Deus sempre está presente em sua cabeça. E porque falou em ambas as extremidades do dia, né? Entre as extremidades do dia, quer dizer, no início e no final do dia, porque são os horários que a gente já falou na aula, agora no início, que nossas ações são elevadas para Deus, né? Então, esse momento que nossas ações são elevadas, na troca do dia e da noite, elas têm que ser elevadas num estado de oração, num estado, né, de recordação a Deus, num estado de arrependimento. Assim, quando os anjos levam, né, seu registro, né, para o céu, para Deus, para mostrar para ele, vão levar ele limpo já, né? Então, por isso que é importante. Extremidades do dia, acordou de manhã para fazer a oração de manhã, né, da alvorada, a primeira coisa que você faz antes da oração, tenha esse momento um pouco mais meditativo, senta, fecha os olhos, pede perdão para Deus, se arrepende, à noite, antes de dormir, antes de fazer sua oração, né, a última oração do dia, antes de dormir, mesma coisa, né, esse tipo de contemplação, de meditação, de arrependimento, de lamentação, de auto-julgamento, auto-crítica, né, isso aqui é muito importante. Tem que ser sempre a primeira coisa que você faz no dia e a última coisa que você faz à noite, né, antes de dormir. Assim, dessa forma, você nunca acumula nada, né, para o próximo dia ou para o próximo período. Então, como eu já falei para vocês no início da aula, então a gente sempre, no momento que comete alguma coisa errada, quer dizer que naquele momento Deus estava ausente, né, de nosso coração. Impossível uma pessoa que tem Deus presente no coração e naquele momento fazer uma coisa errada, porque uma pessoa que tem Deus com ela, ela sempre tem vergonha de fazer coisa errada. Da mesma forma, você está na frente de pessoas, você vai ficar com vergonha, né? Tem muita coisa que você quer fazer, faz de errado, mas faz sozinho. É difícil ver uma pessoa fazendo coisa muito grave na frente de outras pessoas, que a pessoa se importa com sua reputação, com o que as pessoas vão falar, ou se também do medo do castigo, porque se ela fizer coisa errada e outra pessoa pode vir brigar com ela, ou, né, ou punir ela, né? Então, imagina uma pessoa que sempre está com Deus presente com ela, esse estado de vigilância. Nossa, tipo, Deus está comigo agora. Então, a pessoa tem vergonha. Como que eu vou fazer uma coisa errada, sabendo que os anjos estão comigo, olhando para o que estou fazendo, anotando o que estou fazendo, Deus está presente comigo. Então, como é que eu vou cometer uma coisa errada sabendo que Deus está comigo? Então, é impossível. Então, se eu cometer qualquer erro, quer dizer que naquele momento Deus não estava comigo, né? Deus está em todo lugar, mas quer dizer que eu não estava conectado a Ele, eu não estava presente com Ele, né? Eu que não estava percebendo a presença de Deus comigo. E como a gente já falou também, todo erro tem que ser corrigido da mesma forma que a gente cometeu o erro, né? Então, o erro da língua se corrige com a língua. Você xingou uma pessoa, então você pede perdão para essa pessoa. Agora, todo erro que é cometido, uma ação que você cometeu errada, você tem que corrigir o erro, o arrependimento é corrigindo aquilo que você fez, né? Seja com pedido de desculpa, seja devolver, por exemplo, algo que você roubou, seja consertar aquilo que você quebrou, porque o arrependimento não é só no coração. Se arrepender no coração e lamentar, esse aqui é o primeira condição do arrependimento. Daqui a pouco a gente vai falar quais são, né, os pilares do arrependimento, que são as condições, sem elas não é o arrependimento. O arrependimento não é apenas o estado de lamentação, o Deus me perdoa. O arrependimento, uma das condições dele, é corrigir o que você fez, né? Tem um outro hadith também, narrado por Ibn Abbas, que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que persistir em pedir perdão a Deus com regularidade, né, Deus lhe facilitará a saída da escassez e o aliviará de toda a angústia. Ele proverá o sustento de onde não espera. Quer dizer que uma pessoa sempre arrependida, nesse estado puro de coração, sempre não deixa nada manchar seu coração o tempo todo, quer dizer que essa pessoa também terá mais prosperidade, né? Quer dizer que Deus vai cuidar do sustento dela, né? É porque quer dizer que a pessoa que comete sempre os erros, não corrige, acaba afastando, né, a prosperidade, afastando o sustento também. Aqui também tem na história do Noé, no Alcorão, né, que na Surat Nuh,
que é o capítulo de Noé, o capítulo 71, aí fala o discurso do Noé para o seu povo, dizendo para eles: implorai o perdão de vosso Senhor, porque ele é indulgentíssimo. Enviará a vós do céu copiosas chuvas, e aumentará a vós os vossos bens e filhos, e vos concederá jardins e rios. Que vós sucede que não depositais as vossas esperanças em Deus, né? Então, quer dizer que tem que depositar esperança em Deus, se arrepender, e isso também traz benefícios, né? Bênçãos para os bens, filhos, jardins, rios, chuva. Quer dizer que o quê? Isso aqui está falando já dos elementos naturais. Quer dizer que até a natureza ela reage com a gente de uma forma diferente quando a gente está bem com Deus, está com o coração limpo, né? Então, até os desastres da natureza a gente percebe que acontecem às vezes por falta, né? Por falta nossa, né? A gente acaba fazendo tanta coisa errada às vezes e não percebe que isso pode afetar o mundo todo, né? Se você faz uma coisa errada, não afeta só aquela pessoa que você está fazendo errado. Você xingou uma pessoa, tudo bem, você afetou ela, mas você mesmo fica perturbado. Aquela pessoa que sempre está nessa situação, sempre está perturbado, não consegue viver em paz, não consegue conviver com ninguém. Então, imagina se a sociedade inteira é formada de pessoas desse jeito. Como é que fica a energia do mundo, a energia da natureza? Isso afeta até o universo, afeta a Terra, afeta como a natureza também reage com a gente, né? Então, aqui está falando que isso até faz que as chuvas descem, que aumentam os bens, aumentam os filhos, né? Isso tudo é esperança em Deus, né? Outro hadith também aqui, né, narrado do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disse: Deus enviou duas garantias de segurança para o benefício da minha nação. Primeira, que Deus não punirá a minha nação, né, enquanto o profeta estiver com eles. E a segunda garantia, que Deus não punirá ninguém da minha nação enquanto estiver buscando perdão. E o profeta disse: se eu morrer, aí a primeira condição acaba, né? Porque eu estou com vocês. Mas se eu morrer, a única condição que fica, a opção do perdão, que é sempre manter, né, o pedido de perdão. Então, ele falou que essa porta de pedir perdão, ela é uma porta aberta, né, até o dia da ressurreição, até o dia do juízo final. É uma porta que não vai se fechar, né? E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que tem uma súplica, né, que é uma oração, uma súplica, que em árabe o profeta chamou ela de Sayyid al-Istighfar, que é a súplica mais nobre de perdão, o que é a súplica mestre para pedir perdão, né? Que ela fala assim, quando você vai falar, quem quiser depois eu mando em árabe, é bom aprender, né? Porque em árabe ela é bem bonito o texto, né? Mas a tradução dela em português seria mais ou menos assim: Deus, você é meu Senhor. Eu reconheço que não há outros deuses, né, senão tu, porque você está reconhecendo que você só ele tem essa capacidade, né? Só ele tem um poder, só ele tem um controle de tudo. Tu me criou e sou teu servo. Então reconheço, né? Você me criou, eu sou seu servo. Reconheço o meu estado de servidão, né? De servidão. E vou cumprir minha promessa de seguir o seu caminho enquanto eu puder. Então, dentro da minha capacidade. Então, você está falando para Deus que eu sou fraco, você sabe da minha capacidade. Se eu puder, eu vou tentar cumprir. Se não puder, você sabe mais da minha situação. Então, me livra do mal que eu cometi, né? Ou eu busco refúgio em ti contra meu próprio mal, né? Então, você tem que reconhecer que tudo que você tem de ruim, nunca pergunta, lamenta: oh Deus, por que isso aconteceu comigo? Isso é muito feio, isso é muito grave, né? Porque você está colocando como se fosse a culpa em outro, culpa em Deus, culpando as pessoas. Por que que Deus permitiu isso acontecer comigo? Não tem nada de ruim que acontece com você. Tudo que você
tem de ruim, que acontece com você de ruim, você que atraiu, é consequência negativa de alguma coisa que você fez, seja às vezes com pensamento, com ação, com atitude. Então não pode falar, Deus, por que isso? Você não tem direito de questionar Deus, em primeiro lugar. Segunda coisa, você não pode colocar a culpa em Deus, a culpa em outro. A culpa é em você. Então você tem que reconhecer, né, que me livra do mal que cometi, quer dizer, me livra das consequências negativas, né, do castigo, do meu próprio erro. Então, eu sei que eu sou errante, eu sei que minha capacidade é fraca, eu vou tentar seguir o caminho certo, vou tentar fazer o bem, mas se eu não conseguir, não permite que esse erro me prejudique. Então, perdoe meu erro, né? Então, continua aqui, confesso a ti que recebi suas dádivas e confesso o meu pecado. Então, eu confesso para você, Deus, que eu reconheço que você me deu dádivas, e mesmo assim cometi pecado. Cometi pecado usando suas dádivas, né? Porque para você cometer um pecado, você precisa de um recurso. E o recurso aqui é Deus que te deu. Se eu vou lá gastar dinheiro com alguma coisa errada, esse dinheiro Deus me deu. Se eu estou usando o meu óleo para vigiar meu vizinho ali, ou para ficar observando, vigiando alguém, ou para usando minha orelha para ouvir fofoca, é um recurso que Deus me deu. E me deu por um motivo muito nobre, de evoluir. Eu evoluí para conhecer Deus, para ajudar outras pessoas também a evoluir, escutar elas, ensinar a elas, conseguir enxergar, admirar, né, a beleza da natureza, do universo, né, porque por meio da admiração do universo, da criação de Deus, a gente se aproxima de Deus também. Então, no lugar de usar meus sentidos de uma forma benéfica, usar os recursos que Deus me deu, os sentidos físicos, os sentidos, né, morais, emocionais, os outros sentidos espirituais, usar meus recursos materiais de uma forma boa, de uma forma construtiva, de uma forma que ajuda os outros, de uma forma que eu posso me evoluir com ela, eu estou usando os recursos, as dádivas que Deus me deu para fazer coisa errada. Eu estou desperdiçando meu dinheiro com coisa errada, eu uso meu dinheiro para ficar sempre me embebedando, usando droga, para fazer maldade com os outros. Então, eu estou usando o recurso que Deus me deu para estragar outros recursos também, né, de sentidos físicos que também Deus me deu, e depois de tudo isso, aí fico reclamando, Deus, por que fez isso comigo? Então, isso aqui, por isso, essa súplica, essa oração, ela é muito importante da gente repensar sobre o que a gente faz, né? E a gente reconhecer, confessar nossos erros. E confessar os erros no Islã é somente para Deus, não confessa seus erros para os outros. A menos que seja o erro com outra pessoa. Por exemplo, você tem dívida com alguém, claro que a outra pessoa sabe da sua dívida. Então, você está confessando sua dívida para essa pessoa e para outras pessoas também como testemunhas, né? Então, isso aqui é óbvio, mas estou falando de erros internos, né? De coisa que é podreza interna, que todo mundo tem, né? Ninguém é livre disso aí. Todo mundo sabe que no fundo tem alguma coisa errada. Então, esse tipo de erro, o erro que você cometeu, por exemplo, onde ninguém viu, ninguém sabe, então isso aqui você não confessa para ninguém. Você não pode confessar para ninguém. Confessa apenas para Deus, né? Não para ninguém. Então, continua aqui. Confesso a ti que recebi suas dádivas e confesso o meu pecado. Ninguém perdoa meu pecado, senão a ti. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que quem fizer essa súplica, entendendo o significado dela de verdade, se ela fizer essa súplica de manhã e realmente ela pensa nisso de verdade, né, tá entendendo o que está falando e morrer nesse dia, né, antes de anoitecer, entrará no paraíso. E quem fizer essa súplica, essa oração antes de dormir, entendendo, compreendendo ela no coração, também, se morrer antes de amanhecer, também entrará no paraíso. Né? E um outro ditado aqui também disse que Deus estende sua mão de noite para perdoar os pecadores do dia. Estende sua mão de dia para perdoar o pecador da noite. Né? O outro hadith também do profeta sallallahu alaihi wasallam, que é mencionado também no livro do Tirmizi, né, que é um livro da hadith, infelizmente a gente não tem em português, mas eu tentei pegar a tradução para vocês aqui. Diz assim, que Deus Todo-Poderoso disse: ó filho de Adão, enquanto me invocares e pedirdes a mim, eu vos perdoarei pelo que fizestes, e não me importarei. Ó filho de Adão, se os vossos pecados alcançassem as nuvens do céu, e depois me pedistes perdão,
eu vos perdoarei. Ó filhos de Adão, se viesses a mim com pecados quase tão grandes quanto a terra, e se então me enfrentassem, né, tipo, me enfrentar com esses pecados, chegar a mim e se arrepender, não atribuindo nenhum parceiro a mim, né, quer dizer que com o monoteísmo correto, só enxergando Deus como o único poderoso, eu lhe traria um perdão tão grande quanto a ela, quer dizer, a terra também, né? Então, vou já quase encerrando, né, aqui a nossa aula, contando essa história, narrada também pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. É uma história correta, né? E o profeta conta a história de uma pessoa que havia matado 99 pessoas. E ele foi perguntar para as pessoas instruídas, né, do mundo dele, que ele conhecia, para mostrar para ele o caminho da salvação. Então eles indicaram para ele um monge, e foi até ele e contou para ele que ele matou 99 pessoas. E perguntou para ele se tinha ainda algum espaço para arrependimento, né, para que ele fosse aceito, né, o arrependimento dele. E o monge respondeu para ele que não. Então, ele matou o monge também. Pensou assim, né? Então, se não tem mais arrependimento, se não tem que perder. Já matei 99, é mais um, não vai fazer diferença. Só que ele mesmo assim insistiu na sua busca. Ele sabia que tinha alguma forma, né, de ser perdoado, né? Então ele foi também perguntar algumas pessoas e eruditos, né, da sua terra, e eles indicaram para ele um sábio, né, um estudioso. E ele foi até ele e perguntou para ele, né, contou para ele que ele havia matado já 100 pessoas e perguntou para ele se ainda há um espaço para um arrependimento. E ele falou sim, não tem nada que impede o arrependimento, não tem nada, né, entre você e o arrependimento. O arrependimento ele sempre direto, né? Não tem nada que você não pode se arrepender. E ele falou para ele, mas você tem que fazer o seguinte, você tem que ir para tal terra, porque lá existem pessoas dedicadas à oração e à adoração. Então você adora junto com elas e não vai à sua terra, porque as pessoas já te conhecem, vão te condenar e as pessoas já são ruins, né? O ambiente que você morava influenciava você. Então, você não é bom você voltar para sua terra. Isso aqui para vocês verem a importância, né, de sempre estar com as pessoas certas, né? Então ele falou sua terra, pois era uma terra má para você. Então ele foi embora e ele foi embora no destino daquela outra terra, daquela outra cidade, né? Que o Fábio mencionou para ele. E ele estava quase chegando na metade da distância, né? Tipo, estava perto da metade da distância. E quando chegou a sua hora, e ele morreu naquele momento, né? Antes de chegar para a metade. Então, quando os anjos vieram, né, para retirar sua alma, né, os anjos do paraíso, né, e os anjos do inferno, para levar sua alma, eles começaram a brigar entre eles, né? Eles começaram a ter uma disputa. Então, os anjos da misericórdia, que levam para o céu, falaram que esse cara já se arrependeu e já estava seguindo o caminho. Aí os outros falaram, mas ele não seguiu o caminho, não chegou lá na cidade, ele só se arrependeu, mas ainda não corrigiu, né? E inclusive ele então tem que ir para o inferno. Então aí veio um outro anjo, apareceu em uma forma de um homem, né? Um homem que chegou lá, né? Que era um anjo já em forma de um homem e falou com os anjos que estavam brigando naquele momento, para decidir entre eles, né? Julgar eles. Eles falaram, ele falou, vamos medir a distância da terra que ele estava. Se ele já, né, já está mais próximo da terra que ele ia, então os anjos levam ele para o céu. Se ele não alcançou a outra metade, então, então ele vai para o inferno. Então eles mediram, realmente encontraram que que ele já estava mais próximo realmente da cidade que ele ia chegar. Então ele foi para o paraíso, levaram a alma dele para o paraíso e tomaram a alma dele. Só que aí os companheiros explicam depois, né, como que isso pode ter acontecido, porque na história conta que ele estava quase chegando lá. Então alguns companheiros contaram na história que quando ele já morreu
e já caiu no chão antes de chegar lá na metade, faltava muito pouco. Então, mesmo naquele momento, até o último momento da vida dele, ele não desistiu. Então, mesmo que ele caiu, ele foi arrastando no chão, assim, no peito dele, mais alguns passos para chegar lá, porque ele já sabia que tinha que chegar mais perto. Então, não é que ele já morreu, já desistiu. Então, até o momento já desistiu. E outras histórias contam que o próprio Deus arrastou aquela cidade e arrastou a terra para se aproximar exatamente para conceder o perdão para aquela pessoa. Então, dizem que o próprio Deus aproximou aquela cidade, aquela terra de propósito. Ele fez até a cidade sair do lugar para simplesmente conceder perdão para aquela pessoa, porque realmente ela tinha uma intenção sincera de se arrepender. Então, aqui tem também hadith do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, narrado, né, pelo Imam Ahmad, né, no Musnad do Imam Ahmad, disse: quando Deus deseja algo bom para um servo, ele o inspira a fazer algo bom logo antes de sua morte, antes de tirar a sua vida, né? Para que seja a última coisa que ele faça. Então, muitas vezes, Deus sabe da intenção daquela pessoa, mesmo com tantos erros que ela fez, mas para dar uma última chance para ela, Deus inspira aquela pessoa, logo antes de morrer, a fazer algo bom para conseguir perdoar ela. Então, a gente vê que todos os hadiths, né, todos os ditados do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, todos os versículos do Alcorão que falam do arrependimento, elas falam da esperança, falam são versículos, ditados de boas-vindas, não são para assustar, não são para ameaçar, né, independentemente do tamanho do pecado. O importante sempre fala que o arrependimento está aberto, a porta do arrependimento está aberta, a esperança sempre tem que ser mantida, mas com condições, que é pelo menos largar o passado, largar as coisas que você fazia, se arrepender, sempre ter intenções de não voltar mais. Então, como eu falei para vocês, o arrependimento na jurisprudência islâmica tem pilares, que sem ele não é considerado arrependimento, né? Isso aqui conforme agora a jurisprudência islâmica, né? Fala que os pilares do arrependimento são 4. Primeiro, é largar o pecado. Segundo, é lamentar e se arrepender. Terceiro, é ter a intenção de não repetir o pecado. E o quarto pilar é devolver os direitos dos outros, né? Então, você roubou, você devolve, você xingou, você pede perdão para aquela pessoa, sei lá, leva flores, compra chocolate. Tem muitas formas de você corrigir, né, alguma coisa que você fez com alguém, né? E no Alcorão fala, e isso, como eu falei para vocês, né, não importa, pode ser uma coisa mínima, mas nunca deixar alguma coisa passar, né? Aqui no capítulo 99, que é Surat Az-Zalzala, o versículo 7 e 8, Deus fala assim: quem tiver feito o bem, quer seja do peso de um átomo, vai vê-lo. E quem tiver feito o mal, quer seja do peso também de um átomo é menos que uma molécula, né? Um átomo, vai vê-lo também. Então, nunca pensa, é só uma coisinha assim, só uma briguinha, é só um pensamento, né? Qualquer coisa, mesmo que seja pequena, do peso de um átomo, ela já pesa muito, né? Tipo, diante de Deus, né? Então, nunca deixa nada para depois. Sempre toma cuidado com companhia, porque você sempre será julgado conforme a companhia com quem você anda. Isso está em todas as religiões, todos os livros sagrados, né? Diz com quem você anda, te digo quem você é. Então, se você acompanha a pessoa feliz, você será feliz. Se você acompanha a pessoa sábia, você será sábio. Se você acompanha uma pessoa infeliz, será infeliz. Se você sempre anda com drogado, você vai ser drogado. Então, sempre cuida com quem você anda, né? E o próprio Alcorão também, ele avisou a gente de não andar com as pessoas que, 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 que desprezam, que não dão valor, né? Que zomba, né? Tipo, de Deus, assim, né? E aqui na Surat Al-An'am, que é o capítulo 6, versículo 68, né? Deus fala: quando deparares com aqueles que difamam os nossos versículos, aparta-te deles, até que mudem de conversa. Então, você não pode ver pessoas sentadas fazendo coisa errada, fofocando, ou zombando, né? E você sentar lá com eles, né? E está falando também aqui, continua o versículo, pode ocorrer que o Satã, né, o Satanás, te fizesse esquecer disso. Tipo, naquele momento você senta, a pessoa está fofocando, falando besteira, nada a ver, um monte de meninos sentados falando de mulher, falando de coisa errada, falando de besteira,
fofocando, mulher fofocando de outra, fofocando de vizinho, fofocando de família. Isso acontece muito em reuniões de famílias, pessoal, tomam cuidado. Isso acontece muito em reuniões de famílias, tipo de fofoca. Então, fala que Deus está falando que o Satanás faz você esquecer disso. Tipo, na hora, não percebe, se senta e acaba se envolvendo na conversa, sem perceber. Mas Deus continua aqui no mesmo versículo, diz: porém, após a lembrança, depois que você perceber, nossa, o que essa pessoa está falando, né? Tipo, por que estou aqui? Então, depois da lembrança, não te sentes com os iníquos. Iníquos, quer dizer, os injustos. Então, Deus chamou as pessoas, né, que fofocam, que falam mal, o que, né, tipo, difamam os versículos, quer dizer, que tipo, zomba, tipo, não tá nem aí, difamam os versículos. Mas um outro sentido pode ser interpretado como fofoca, né, que qualquer tipo de conversa que é insignificante, né, que não agrega valor, que não traz valor. Então, isso aqui é injusto, né? Estou chamando deles de injustos, porque pode causar prejuízos. Então, sempre o melhor remédio é a lembrança contínua de Deus, né? Lembrança de Deus, o zikr, né? Que a gente chama de zikr em árabe, e a vigilância contínua, né? Que Deus está presente comigo o tempo todo, me manter sempre vigilante na minha cabeça, consciente que Deus está presente comigo em qualquer momento. E segundo o Assar é como se fossem tipo uns ditados, tradições do Sahaba, né? O Sunna é a tradição do profeta sallallahu alaihi wasallam. O Assar é a tradição dos Sahabas, dos companheiros, das outras gerações dos companheiros, né? Eles diziam que 8 ações apagam pecado, né? Tipo, tem que ter 8 ações que têm que ser feitas para conseguir apagar um pecado. 4, elas são apenas no coração, e 4 materiais, né, nos sentidos. Então, no coração, as 4 coisas que tem que fazer: primeiro, se arrepender, ter a intenção de não repetir o erro, tem que ter medo do castigo, porque a gente sabe que tudo a gente tem que pensar também, tem que ter medo do castigo. E o quarto é a esperança de ser perdoado, sempre manter a esperança. Então, 4 coisas que a gente tem que ter no coração depois de cometer um pecado. Primeiro, se arrepender, né, lamentar, intenção de não repetir o erro, ter medo do castigo, né, temer a Deus e sempre manter a esperança. E as 4 coisas que a gente tem que fazer com nossos sentidos, que são coisas materiais mesmo. Primeiro, oração, 2 rak'ah, né? Tipo 2 prostrações. Como quem conhece a oração islâmica como é feita, já sabe como é que é feita 2 rak'ah. Quem não sabe pode perguntar, a gente explica como é que é feita a oração. Então, faz oração, depois faz muito istighfar, que é senta e pede perdão a Deus. E o profeta sallallahu alaihi wasallam recomendou a gente sempre pedir perdão a Deus depois de louvar e glorificar a Deus. Então, sempre quando você está com os olhos fechados, com aquele terço na mão, e repete 100 vezes, né? Tipo, em árabe a gente fala Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah al-azim, astaghfirullah, né? Que é, tipo, seja louvado e glorificado a Deus, eu peço perdão a Deus. Então, cada vez que você vai pedir perdão a Deus, você louva e glorifica a Deus primeiro, né, para você realmente se arrepender de verdade. E repete isso 100 vezes depois de fazer a oração. Então, essa aqui é a segunda coisa. Terceira coisa, terceira coisa, é, é fazer uma caridade, né, porque a caridade ajuda a apagar o pecado. E a quarta coisa é fazer o jejum de um dia com intenção de apagar o pecado. Então, repetindo rapidinho, 8 ações que apagam o pecado. As ações no coração são 4, que é se arrepender, intenção de não repetir, medo do castigo e a esperança. E as ações que têm que ser feitas, né, que são físicas, né? A primeira é oração, segundo é pedir perdão, terceira, fazer uma caridade, e quarta é jejum de um dia. Mariana, a gente conversa depois. A Mariana está falando que ela não sabe como é feita a oração. Perfeitamente, sem problema, Mariana. Se Deus quiser, a gente conversa depois. Ou a gente também pode fazer uma aula só sobre oração, né?
mas a gente vai ter isso no próximo curso agora, né, que vai começar logo depois do Ramadã, que a gente já definiu já no nosso calendário, tá? Primeira semana depois do Ramadã, que é a semana que começa na segunda, dia 24 de abril, a gente vai começar o nosso novo curso, né, de 3 meses, né, 3, 4 meses mais ou menos, de 10 aulas de jurisprudência islâmica, que é só sobre adorações, que é a jurisprudência que fala das adorações, tudo como é feito, desde oração, jejum, pagamento, peregrinação, então todas as questões relacionadas à adoração, né, a gente vai falar sobre elas no próximo curso. Então, quem quiser já se programa agora e vai ter certificado também, igual o outro, tá? E pessoal, ninguém fica chateado. Muita gente, mas não recebi certificado. É que muita gente não participa, eu não vejo elas presentes, não manda nada, não conversa no grupo e depois fala que é certificado. E a pessoa manda para mim um e-mail, às vezes, com 2 linhas, resumindo uma aula de 2 horas, e fala para mim, nossa, eu quero um certificado. E, infelizmente, não é assim que funciona. Você está lá para aprender. O certificado é só simbólico. A gente não estuda para ganhar certificado, a gente estuda para aprender, para crescer, para evoluir, né? Quem quiser estudar por certificado, simplesmente tem coisa errada. Tudo bem, é bonito receber certificado, reconhecimento, reconhecer, né, o conhecimento que a gente teve, mas a ideia é a gente compreender. Se eu não tiver uma comprovação concreta, assim, uma prova pertinente do seu entendimento do curso, como que vou oferecer um certificado para você? Né? Então, a gente mesmo, como instituição de ensino também, perde credibilidade se vou dar um certificado para qualquer pessoa que nunca está presente, nunca está participando. Então, quem tem que participar no curso tem que participar com essa intenção de aprender, não participar para ter atenção, ou para confraternizar, ou para ficar conversando lá no grupo, ou porque está entediado. Está lá para aprender, independentemente do certificado, independentemente se o professor te deu atenção ou não, né? Porque também, às vezes, a gente tem outras preocupações, né? Então, a gente tem que realmente aproveitar o conteúdo que vai ser oferecido, né? Naquele curso, né? Então, as quatro, né? Repetindo aqui, as outras quatro atitudes que a gente tem que ter, que são a oração, né? Pedir o istighfar, o perdão, fazer caridade e o jejum, né? Então, o arrependimento, ele sempre limpa o coração, né? Então, arrependimento tem que limpar o coração. Se você se arrepender, sentir ainda que o coração está pesado, tem alguma coisa te incomodando, sabe que o arrependimento não está completo ainda, né? Porque o arrependimento ele lava a alma, né? Lava a alma, ele transforma, como a gente disse na aula passada, o arrependimento ele muda a alma, né? Ele leva a alma de um estado para o outro, né? E a gente sabe que a alma, ela, conforme o Corão, ela tem 3 estados, tem 3 tipos de alma, né? A primeira, no Corão fala que é a nafs al-ammara, al-ammara bisu, quer dizer aquela alma que ela que condena aquela alma que comanda o mal. Que a pessoa não consegue pensar em fazer o bem, uma pessoa que nunca pensa nos outros, uma pessoa egoísta, pessoa ruim, pessoa que não consegue pensar no bem, pessoa que faz qualquer coisa ruim e não pensa, nossa, será que estou machucando alguém? Será que estou prejudicando alguém? Uma pessoa que nunca pensa em ajudar os outros, né? Aquela pessoa que sempre o ego dela é o centro das atenções da sua alma, né? Então essa pessoa está no primeiro estado, né, de nível assim, né, de alma, nível de alma, né? O segundo tipo, segundo ao Corão, é a nafs al-lawwama, né, que é a alma que sempre que lamenta, a que condena, que faz autocondenação. Então a pessoa tem pensamento dos outros, ela sabe que tem que fazer o bem, ela sempre se sente mal, né, pelo estado que ela está, sempre fala, nossa, queria ser melhor, queria poder ajudar mais, mas ela não consegue, porque os desejos mundanos, o amor, né, material, o ego não permite ela chegar lá. Mas sempre que ela fizer qualquer coisa errada, por dentro ela sempre está lamentando, sempre está arrependida, né? Sempre está se sentindo mal, sempre, sabe? A gente diz assim, o popular está com consciência pesada, né? Então, tem gente que não tem nem consciência. Mas esse segundo estado é uma pessoa que pelo menos já tem consciência pesada. E o terceiro nível de alma, que no Alcorão é chamado de alma tranquila, né? Alma tranquila, que em árabe, né? O Alcorão fala an-nafsul mutma'inna, né? An-nafsul mutma'inna, alma tranquila,
é que a alma pacífica, a alma serena, que por dentro não tem consciência porque não precisa. Na consciência dela sempre está 100% limpa, não tem nada de errado. Então ela está bem, está tranquila, está feliz, está bem. Então, o arrependimento é quando a gente realmente consegue sair, se transformar nesse estado de alma, começando pela alma nafsul amara, que é a alma que ordena o mal, depois transforma a gente para esse segundo tipo de alma, que é a lawama, né, que é a pessoa que sempre se autocondena, que tem peso na consciência, depois transforma a gente para a nafs al-mutma'anna, que é a alma tranquila, pacífica, serena, né, que sempre está em paz, né? Então, aqui, para encerrar a nossa aula aqui, é só falar a interpretação do resto do versículo, né? Só para repetir aqui, o versículo fala assim: a absolvição de Deus recai tão somente sobre aqueles que cometem o mal por ignorância e logo se arrependem. Então, até aqui a gente já interpretou. Quem quiser pode acompanhar a aula passada para ver, né, o resto da interpretação. Então, aqui, resumindo, rapidinho, aí aqui no resto do versículo fala: a esses, né, Deus absolve porque é sapiente e prudentíssimo. Então, só isso. Então, esses. Então, quem são esses? Esses são aqueles realmente que se arrependeram de verdade. Seguiram a retidão, temem a Deus, observam a presença de Deus, e esquecem os pecados, né? Abandonam o pecado e o caminho do pecado, os motivos que causam o pecado, né? Evita as causas do pecado. Sempre buscam obedecer a Deus, sempre são pessoas positivas, têm muita energia, pessoas felizes que buscam o bem, né? Então, qual que é a prova da aceitação, da absolvição? Né? Quando você se arrepende, então a gente falou que a condição do arrependimento é ser absolvido por Deus. Qual que é a prova que a gente realmente foi absolvido? A prova é quando a gente esquece o pecado. Quando Deus tira totalmente de sua cabeça. Enquanto está na sua cabeça, está te condenando, está na sua consciência pesando, quer dizer que não foi corrigido, que não foi aceito ainda o arrependimento, que não foi absolvido. E muitas vezes isso aqui é por falta, negligência nossa, é falta de crença nossa que diz que Deus é capaz de perdoar, né? Porque se Deus prometeu perdoar, a gente tem que acreditar que Deus perdoa. Se realmente o arrependimento fosse correto, seguindo todos esses passos que a gente já falou, então não tem por que lembrar daquilo, né? Então, um dos sinais é que você não lembra mais do erro que você fez, esquece, porque Deus tira da sua cabeça. E, ao mesmo tempo, é você não se orgulhar, não sentir vontade de você voltar àquilo. Tipo, você por dentro fala, nossa, tipo, eu não faço mais aquilo, mas nossa, eu queria muito queria muito voltar a fazer aquilo. Eu só não faço porque não quero me sentir mal, não faço porque as pessoas vão falar mal de mim. Não, então sair, esquecer o pecado e ao mesmo tempo por dentro não sentir mais vontade de fazer aquilo de novo, tipo ter nojo daquilo. Isso aqui é um dos sinais que realmente, né, tivemos nosso pecado absolvido, né? Porque Deus apaga o pecado totalmente. Se Deus falou que ele perdoa o pecado, então Deus não vai deixar aquele pecado para um dia te lembrar ele. Fala, nossa, né, a gente faz isso, a gente perdoa, né? Aí o cara briga com sua mulher, aí fala, tudo bem, tá perdoado, tá resolvido, pediram perdão, se abraçaram, se beijaram, aí 3 anos depois, aí faz uma coisinha assim, tipo, tão pequena, aí a mulher falou, 3 anos atrás você fez aquilo. Bom, como é que você perdoou se você está lembrando ainda? Então Deus não faz isso. Deus, se te perdoou, pronto. Nunca mais vai te condenar de novo por algo que ele já perdoou. A menos que você cometa esse pecado de novo, ele vai te condenar por aquele novo pecado que você fez. Não vai te falar, nossa, 3 anos atrás você fez aquilo. Então, se Deus mesmo já apagou, por que você vai lembrar? Por que você vai lembrar de algo e você mesmo se autocondenar de algo que sabe que já se arrependeu, que Deus já perdoou? Não pode. Então, às vezes, a gente mesmo tem que se perdoar também, né? A gente tem que ter amor próprio, tem que parar de se condenar, né? Sabendo que realmente a gente se arrependeu de verdade daquilo, né? Então, né? Deus apaga o pecado. Deus apaga o pecado e a gente, né, apagando o pecado também, isso muda nosso caráter, né? Quando a gente está no pecado, está na escuridão. Então, Deus apaga o pecado, então Deus ajuda a gente a sair, né, mudar de caráter, né? Sair da escuridão para a luz, sair da ignorância para o conhecimento, do estado de escassez espiritual para um estado mais de tranquilidade, serenidade, né? Tipo, a gente não fica mais perturbado. Então, isso tudo é um sinal
de que nosso pecado foi absolvido, né? Que essa consciência tranquila, essa paz, essa serenidade, a pessoa sempre dorme tranquila, sabe que não deve nada para ninguém, sabe que não fez mal para ninguém, aquela pessoa que dorme bem, feliz, assim, né? Não é aquela pessoa que sempre, né, tem alguma coisa pesando na consciência. Às vezes a pessoa não sabe por quê, porque alguma coisa está errada. Então a pessoa tem que realmente, né, é importante a gente nunca deixar nada para depois, exatamente para não acumular. É por isso que é importante a gente na hora corrigir isso. Porque na hora você sabe o que você fez. Todo dia antes de dormir, nossa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então já corrige na hora. Daqui 5 anos, às vezes, eu não consigo dormir, tem coisa lá no fundo, no meu subconsciente, assim, né, pesando, né, um alarme na minha cabeça para me deixar dormir. E até você voltar 5 anos atrás, ver o que você fez para você estar nesse estado, fica difícil. Então, por isso é importante sempre se arrepender agora. Depois fica difícil. Né? Então, o Corão já dá uma dica para a gente de não acumular. Né? E a última parte aqui, né, do versículo fala porque, né, Deus, né, é o sapiente prudentíssimo. Por que sapiente? Sapiente porque ele sabe as nossas intenções. Então, ele sabe o que está dentro da gente, né? Não adianta também, então, a gente se arrepender só por interesse. Tipo, eu sou arrogante, eu não quero me arrepender, não quero admitir meu pecado, meu erro. Aí, quando eu estou quase me ferrando e estou enxergando já as consequências daquilo que eu fiz de errado, caindo em cima de mim, tipo, quando a casa cair, né? Aí, nossa, eu estou arrependido. Não é assim que funcionam as coisas, né? Então, Deus sabe das nossas intenções. Se você está se arrependendo, né, fala que Deus é sapiente, porque sabe se realmente o seu arrependimento é sincero ou não. Igual o faraó, né? O faraó do Egito, quando Moisés estava atravessou o mar, né, o Mar Vermelho, e o faraó foi atrás dele e fechou o mar, e o faraó, com todo o seu exército, sua tropa, afogaram ali no mar e falou: Deus, eu reconheço que você existe, Deus me perdoa. O que adianta agora pedir perdão? Então, Deus, quando fala que sabe as nossas intenções, que sabe, ele está arrependido ali, né, do coração, ele está se arrependendo porque já não tem mais saída, já tá ferrado. Então, por isso que fala que Deus sabe das nossas intenções, né? Então, a gente não pode ser hipócrita, né, com o nosso pedido de perdão, só porque a gente sentiu na pele, assim, agora as consequências. Tem que pedir perdão na hora que realmente que a gente comete o erro, né? E também o prudentíssimo quer dizer o quê? Quer dizer que Deus é prudente. Mas por quê? Por que Deus é prudente? É por vários motivos. Primeiro motivo, né, o Alcorão aqui usa esses nomes de Deus, né, que o prudente, porque Deus não castiga na hora, Deus dá tempo, né? Deus sempre vai adiando. Deus nunca permite que uma pessoa sempre, se tudo que você faz, imagina, você está andando na rua e você pensou em alguma coisa ruim contra alguém, e pronto, você bate na parede e quebra a cara. Já pensou? Aí você está andando na rua e você pensou maldade sobre uma pessoa e você tropeça, cai e quebra o pescoço. Imagina, se tudo que você for fazer, você vai pagar na hora. Isso aí ninguém mais vive, porque a gente comete o erro o tempo todo. Mas sempre a gente para pensar e corrige. Então, Deus, uma das leis do universo que Deus fez, que é essa lei do retorno, ela não é imediata. Ela demora um pouquinho, porque dá tempo da gente corrigir ainda, né? Então, por isso que Deus, o Alcorão, né, Deus se auto-chama, se chama, né, ele mesmo se auto-nomeia de prudentíssimo, né, porque isso aqui é uma prudência, né? E outra coisa, chama também de prudentíssimo porque Deus também apaga todos os pecados totalmente, ele apaga, né? Ele não deixa registro, né? Não deixa registro. Não é igual a gente faz uma coisa e não consegue perdoar 100%, sempre coloca na cabeça, né? E além ainda de esquecer e apagar, ele troca nossas ações por outras boas. Então ele tira a escuridão do nosso coração, ele tira as más ações do nosso registro e troca elas por outras boas. Então ele é generoso, né? Então quando Deus fala aqui, tipo, ele é o prudente, prudentíssimo, né, no final desse versículo, é por causa de todas essas qualidades, né, relacionadas, né, a esse perdão. E também tem um hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que disse que quando Deus terminou a criação, tipo, criação do mundo, do universo, dos espíritos, dos homens, de tudo, assim, quando Deus, né, criou os céus e a terra, né, e terminou a sua criação, Deus escreveu no seu trono, né, Deus mesmo, né, Deus mesmo escreveu no seu trono: a minha misericórdia precedeu a minha ira, né? Então sempre
Deus colocou como regra para ele mesmo que minha ira sempre vai demorar. Em primeiro lugar é a misericórdia e a ira é a última opção, né? E também Deus, né, fala aqui que no Alcorão chama Deus de prudentíssimo, porque também Deus protegeu a sua privacidade. Imagina se tudo que você faz, todo mundo vai ficar sabendo, né? Então ele deixou arrependimento apenas entre você e Deus, né? Entre você e Deus, e não tem nada, né, que impede esse caminho, né, entre você e Deus. Sempre você pode se arrepender a Ele sem ninguém ficar sabendo, né, do que você faz. E aqui, para encerrar, né, em Surat At-Tauba, capítulo 9, versículo 118, aí fala, né, e Deus os absolveu, a fim de que se arrependessem. Então, antes da pessoa se arrepender, Deus já absolveu. Então, em alguns casos, Deus já absolve a pessoa, facilita as condições do arrependimento a fim de que ela se arrepende. Então, a pessoa não se arrependeu ainda, mas Deus já absolveu ela, mesmo que ela não se arrependeu ainda. Então, ele já facilitou para ela o caminho, né, do arrependimento, inspira a gente o arrependimento. Porque às vezes você quer se arrepender, mas você não consegue. Às vezes você quer pedir perdão, você não consegue. Você sente que, nossa, é pesado, não vou me arrepender. Então fala que para você também poder se arrepender, Deus já tem que se absolver primeiro, te facilita, ele te inspira o arrependimento. Então isso é mais um motivo de agradecimento também. Então sempre que você se arrepende, também tem que fazer em suas orações um agradecimento a Deus por ter te inspirado o arrependimento, porque se Deus não quiser te permitir se arrepender e endurecer seu coração, exatamente para te castigar, né, com aquela consciência pesada, Deus é capaz disso também, né? Então, Deus, quando sabe que sua intenção é pura, Ele mesmo já aceita seu arrependimento antes de você fazer. Então, só falta você fazer, né? Porque, claro, né, isso vai ser condicionado, né, à sua ação depois, né? Então, a gente vai continuar esse assunto na próxima aula, né? Nessas duas aulas aqui, a gente falou das condições do arrependimento, né? Quem não assistiu, assiste a primeira parte, tá no YouTube, pode pesquisar. Essa aqui eu vou colocar depois também. Na próxima aula, a gente vai seguir o próximo versículo, né, que é o mesmo capítulo, né, An-Nisa, né, Surat An-Nisa, que é o capítulo 4. A gente falou agora, esse capítulo é 17, né? Próximo capítulo agora é o capítulo 18, que fala das condições de Deus não aceitar o arrependimento. Quais são as condições, né, que Deus não aceita o arrependimento? Então, o próximo versículo, eu só vou ler ele rapidinho, sem interpretar nada, que a interpretação, né, vai ficar para a semana que vem. Então, esse versículo continua, né, depois que falou nesse versículo atual, né, que a absolvição de Deus recai tão somente sobre aqueles que cometem o mal por ignorância e logo se arrependem. A esses, Deus absolve porque é o sapiente e prudentíssimo. Aí continua no próximo versículo agora, a absolvição não alcançará aqueles que cometerem obscenidades até a hora da morte. Mesmo que nessa hora alguém dentre eles diga, agora me arrependo, e tampouco alcançará os que morreram na incredulidade, pois para eles destinamos um doloroso castigo. Igual o exemplo, né, de Faraó que a gente já mencionou. Então a gente vai falar no próximo versículo a interpretação, né, desse próximo texto, né, que são as condições onde não é aceito o arrependimento, né? Desculpa, eu ultrapassei um pouquinho, né, o tempo, foi 1h20, né, mas pelo menos ainda acho que tá razoável, né? Então me desculpem por isso, mas tinha que pensar assim, se fizesse versículo em 3 aulas, aí ia ficar muito curta, né? E uma aula ia ficar muito. Então tentei dividir elas em 2 aulas, né? Então vocês vê um versículo tão pequeno, mas é tão significante, né? Traz bastante significado. Muitas vezes a gente pega o versículo e lê rapidinho. A gente não para pensar um versículo por versículo todas as lições que a gente pode extrair, né? Porque o Corão é muito rico de significado. Vocês viram, né? Um versículo pequeno e eu só trouxe para vocês o resumo das interpretações. Foram quase 3 horas de explicação, né? Então, só para vocês verem a riqueza, né, dos sentidos que existem no Corão. Alguém assim tem alguma pergunta, alguma coisa, pode fazer. Mas, caso contrário,
pode mandar lá no grupo. Pessoal, participe nos grupos. Eu, às vezes, não tenho tempo, mas tenho os outros irmãos também. Você se comunica entre vocês, né? A gente é uma família, então temos o grupo ali do WhatsApp para a gente usar, né? E se vocês precisarem de alguma coisa, pode mandar, pode perguntar. Então, caso ninguém tenha nenhuma pergunta, então eu espero que seja já tudo claro. Quem tiver dúvida sobre outro assunto, pode mandar. A gente, Mariana, vai falar, né, sobre oração. Vai fazer uma aula rápida, né, como que é a oração. Mas eu acho que só para falar de oração, não adianta só falar né, do culto da oração, né, da prática, do costume, tipo, como que é feita fisicamente. Acho que a oração envolve muita coisa espiritual que a pessoa tem que se preparar e entender antes de aprender, tipo, a oração é só levantar, ficar assim, repetir isso, aquilo, né, porque a oração é muito mais do que isso, né. Por isso que eu quis que a oração tenha apenas uma minissérie, assim, né, tipo, vários episódios para preparar realmente para a oração, né? Como que tem que ser feita de verdade. E não apenas, assim, aprender em 10 minutinhos os passos da oração, né? Eu acho que é muito importante isso, mas a gente vai chegar nisso um dia. Então, ótimo fim de semana para vocês, já acabou, né? Então, no caso, ótima semana para vocês, ótimo fim de domingo. Desculpa o horário, ficou muito tarde. Irmão Abubakr também aqui do Moçambique acompanhando. Muito obrigado também. Boa noite. Salam alaikum. E, alhamdulillah. Foi tudo claro, irmão? Tem alguma dúvida? Foi aula excelente Alhamdulillah. e muito interessante. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Então, até a próxima aula, se Deus quiser. Se está tudo certo, na próxima semana a gente faz nossa aula. Se tiver, assim, alguma programação diferente, a gente vai avisando, porque acho que a semana que vem vai ser a última, né, semana antes do Ramadã, né? Vai ser o último fim de semana antes do Ramadã. Então, vou tentar resumir, né, essa aula em uma aula só, né? Porque no Ramadã quero fazer uma programação diferente, de aulas menores, tipo semanais, e não ao vivo. Vou deixar elas gravadas, eu posto no Instagram, posto no Facebook, posto no YouTube, então acompanhe os canais, né? Acompanhe, porque eu vou postando lições pequenas, rápidas, coisa de 1 minuto por dia, uma aula de 10 minutos. Se vocês quiserem, podemos fazer uma aula, uma reunião, tipo, mais uma vez por semana, no lugar de 2 aulas, sábado e domingo, apenas uma, coisa rápida, 20 minutinhos, porque no Ramadã também a gente tem orações, tem Tarawih à noite, são orações longas, de 1 hora, 1 hora e meia, né? Então, todo dia. Então, a gente já fica exausto, cansado também de jejum o dia todo. A gente come, depois fica fazendo oração, é cansativa. Então, uma vez por semana, podemos fazer uma aula de 20 minutinhos, meia hora, rápida, tá bom? Então, muito obrigado e até semana que vem, se Deus quiser. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa iyyakum. Jazakumullah. Não.